Estamos aqui no nosso VegCast em Jaraguá do Sul, com a nossa embaixadora Bárbara Rubim. Tudo bem, Babi? Tudo bem, Harry, com você? Prazer estar aqui. Tudo certo. Obrigado pela visita. Acho que ontem tu visitou bastante coisa aqui na VEG, né? Fizemos um reconhecimento do Parque Fabril. Mas incrível, por sinal, viu? Preciso dizer que, assim, eu já sou fã da VEG há anos, mas depois de conhecer mais de perto também a empresa é impossível não se apaixonar. É muito legal, né? Os engenheiros chamam de VEGland, que nem tu botou lá. É. Legal, Babi. Obrigado pela visita. A ideia hoje talvez é a gente falar um pouco do mercado solar, uma retrospectiva um pouco de 23 e um pouco do que a gente espera para o 24. Boa. O que tu acha? Vamos puxar um pouco o 23? Bora. E aí, qual foi a tua visão de 2023? 23 foi um ano que desafiou corações, né? Assim, acho que começou... A gente sabia que ia ser um ano mais difícil do que a gente vinha de 21, de 22, que foram anos que a Solar cresceu muito, porque a gente teve a mudança, né, da regra da GD, do Marco Legal, da Lei 14.300. E eu diria que o primeiro semestre foi para os fortes, e no segundo semestre a gente começou a dar uma recuperada, né? Uhum. O primeiro semestre a gente também sentiu, né? O primeiro trimestre, vamos dizer que teve uma onda ainda vindo de 22, né? O pessoal ainda... Tinha um pessoal ainda que achava que ia ser o ano inteiro assim, né? Se empolgou, contratou gente. Mas o segundo trimestre e o terceiro foi meio avassalador, né? Porque muito diferente, né? Eu acredito que foi uma antecipação de demanda do outro ano, né? Não é uma questão que o solar parou, né? Por causa da mudança de regra, mas o pessoal se antecipou, né? Entendeu? Então, acho que até terceiro trimestre foi complicado, mas o último trimestre animou 2024. Né? Concordo. E acho que teve uma coisa também, Harry, que você colocou aí, não só da antecipação de demanda, mas como a gente vinha de uma onda de muito projeto que foi vendido em 22, exatamente porque o pessoal se antecipou sabendo que a regra ia mudar, eu acho que muito integrador focou boa parte do ano de 23, até por causa dessa questão dos juros altos também, que estava dificultando o financiamento, etc., mais em entregar o que ele tinha vendido do que necessariamente em se capacitar ou em entender como é que ele deveria agora formar o discurso dele para conseguir vender para o consumidor, tendo em vista a mudança de regra. Então, como é que eu explico isso para o consumidor? Como é que eu passo segurança para o meu cliente? E aí eu acho que esse movimento ele começou a chegar mais no final de 23, pegando agora 24, exatamente porque aí, comecei a entregar o que estava no meu estoque de 22, agora realmente vou ter que me mexer para colocar mais projeto para dentro. A gente sentiu isso como se fosse o faturamento, início do ano estava bom, mas a entrada de pedido já estava caindo, né? Fazer carteira, né? O pessoal pegou uma boa onda do outro ano. Perfeito. E acho que foi essa boa onda também que se refletiu nos números, né? Do ponto de vista de capacidade instalada que a gente teve, para solar foi muito positivo. A gente colocou 12 gigas de solar, sendo que 4 de geração centralizada, mais 8 gigas só de GD, quase 1 giga por mês. 8 GB de GD realmente é uma média de longo prazo que a gente projeta, não é muito pouco, né? É uma média, claro, quando a gente vem de 2022, quanto que foi em 18 GB mais ou menos? Então, que sabe esses números, quanto foi em 2022? Foram 15 gigas que a gente adicionou. 15 GB em GD, né? É quase o dobro, né? Quase então, o dobro. A impressão realmente é que... Não é impressão, né? Vendemos menos em 2023, com certeza. Mas 2024 chegando, né? A gente completou o mês de janeiro conectando 1 giga. Só em janeiro? Só em janeiro. Não, 2024 chegando, boa. Não, verdade. E complementando, né? Normalmente a estação do rally do solar é o último trimestre, né? E em 2023 não começou em outubro, né? A gente sentiu esse rally começar início de dezembro. Então, vamos dizer que acumulou. Então, acredito também que em 2024 a gente começa a ter talvez um primeiro trimestre mais extenso. Eu não sei se nós vamos ter inverno no segundo trimestre, que nem sempre tem no solar, né? Eu tô otimista para 2024. Perfeito. E aí eu acho que essa movimentação, tem várias coisas que podem explicá-la, né? Assim, eu acho que a gente teve... Você até falou de inverno, eu estava pensando no clima, para dizer que a gente teve também no final de 23 aquelas ondas de calor que assolaram o país. Então, isso também é um elemento que acaba despertando a demanda no consumidor, porque ar-condicionado no talo, conta de luz vai nas alturas, e aí preciso dar um jeito de poupar isso. E junto com isso, a queda dos juros, né, com a redução da Selic que a gente teve,
E um ponto que tem sido muito falado, Harry, que até queria perguntar a sua perspectiva sobre isso, que é a queda do preço também dos equipamentos. Na verdade, isso eu acho que foi o principal fator agora para essa retomada, né? O que a gente viu em 2023, né? Um módulo no início do ano a 28 centavos, FOB China, né? E final do ano a 12, né? Então a gente vê uma redução de mais da metade, né? Entendeu? Então isso no kit a gente consegue perceber que, por exemplo, hoje uma residência de 3 quilowatts é o preço de um iPhone. Entendeu? Então, a classe C e D, outras pessoas que não tinham acesso a solar, elas começam a vir, entendeu? Então, por isso que eu acho que o residencial pode ser quem vai mais pivotar solar esse ano, justamente por gente que não tinha acesso, né? Vamos dizer que o C&I, o comércio e indústria, o pessoal já estava olhando, se antecipou, né? Mas a gente realmente está sentindo um movimento esse ano, por causa de preço, entrando numa outra camada que não estava em 2022. A gente consegue visualizar isso. Muito legal. E tem um outro ponto, que acho que fortalece isso também, que é a própria questão da disponibilidade de financiamento. Né? Tem muita gente que desconhece a quantidade, por exemplo, de opções que a gente tem hoje para um financiamento fotovoltaico. A gente já tem mais de 70 linhas de financiamento disponíveis no Brasil para o consumidor que quer gerar a própria energia. Nem todas são focadas no residencial, o consumidor rural tem muita linha também disponível, que acho até que esse é um público, né, que a gente também trabalha bastante na WEG. Com certeza. Mas acho que isso tem puxado muito o residencial, que responde do ponto de vista de participação em GD, né, do ponto de vista de unidades consumidoras, por 78%. 78%? 78% em unidade consumidora é residencial com GD. Quando a gente olha para a potência, o consumidor, o residencial, ele começa a brigar mais com o comercial, porque o comercial instala muito maior, né, o sistema. Mas a gente tem 78% das 3,5 milhões de unidades consumidoras com GD sendo residenciais. Olha só, bastante coisa. Meio legal do residencial também, que assim, né, a WEG está bem posicionada em usinas, em trifásico, e realmente esse mercado maior, com o preço da energia muito baixo, ele está meio duvidoso. Claro, a médio e longo prazo a gente não tem dúvida, né? Mas a curto prazo, será que ele migra para o Mercado Livre? Será que ele não instala depois? Perfeito. E o residencial não tem essa, porque o residencial é ar-condicionado, é quase um utensílio já, fica como se fosse uma segurança, um conforto, claro, sustentabilidade, mas no residencial a gente não vê interferência no preço de energia, por exemplo. A distribuidora não baixou o preço da energia. Não, inclusive a projeção da própria ANEEL é que em 2024 a gente vai ter uma alta média no Brasil de mais ou menos 10% na tarifa. Porque a tarifa também tem mais um monte de coisa, né? Além de algum... Penduricalho. Algum subsídio que foi dado lá atrás, né? Tu conhece muito bem essas áreas, né, Exato, exato. Então a gente não tem perspectiva de queda de tarifa, mas a gente teve uma queda de sistema muito grande. E aí quando a gente olha para a economia na conta de luz, eu acho que um ponto também que a gente tem visto crescer muito é a questão da gestão. Verdade. Inclusive, a gente conversou ontem, né? A gente está lançando o WEG Smart Home, que é justamente fazer a gestão de energia na casa, além, né, do sistema solar e do carregador de carro elétrico. Tu realmente gerenciar, né, o teu consumo no ar-condicionado, a luz que tu acende, e ter isso na palma da mão para sair de casa e esquecer a luz, apaga. Então, a energia mais barata é a não consumida, né? Certamente. E eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção conhecendo os produtos da WEG Home, Harry, é que quando a gente pensa no setor elétrico e quando a gente olha para energia e para gestão de energia, usualmente é uma coisa que só está disponível para o grande consumidor. Porque o pessoal associa, tenho que fazer uma puta obra, vou ter que trocar equipamento na minha casa. Então, para um consumidor residencial, para mim, por exemplo, moro sozinha em casa, isso ficava muito distante, né? E agora vocês estão trazendo soluções que aproximam isso do consumidor residencial. Então, incrível. Não, a gente está acreditando muito nessa tendência de casas inteligentes, né? Tudo na palma da mão. No WEG Home tu vai ter o teu solar, as tuas câmeras de segurança, que a gente também está entrando nisso, né? A gente acha que isso tem a ver com conforto e segurança, tudo interligado. Mas a gestão eficiente da energia, eu acredito que todo mundo, a médio e longo prazo, vai entrar nessa onda, porque é uma tendência mundial, né? Com certeza. E é muito legal, porque quando a gente olha histórico de desenvolvimento de modelo de negócio para geração de energia distribuída, não só sistema de compensação de energia elétrica, mas GD como um todo, a gente passa por 3 fases, né? São 3 grandes fases. Então, a primeira fase é compra e venda de sistema.
que é o modelo turnkey, que a gente, né, pratica aqui usualmente no país. A segunda fase é a de locação das usinas, que a gente também viu esse boom acontecendo aí em 20, 22, ainda 23. Tem um pouco de GD1. Né, ainda tem, exatamente. E a terceira fase é a fase da gestão. Para vender também serviços para o próprio integrador, né? Fazer todo esse acompanhamento, não precisar originar novos clientes, né? Todos esses clientes solar já têm um perfil dessas tendências, né? Então, é gerir esses clientes, botar mais coisa e fazer toda essa administração. Exatamente. Então, a gente até fala da energia como um serviço, né? O Energy as a Service. Como é que a gente consegue estabelecer uma relação com o cliente que não seja só vendi, acabou, fui embora? Não, legal. Acho que a VEG está preparada para essa tendência. Estamos aí, eu acho que a Babi no seu apartamento vai ter todo o VEG Home, né, Babi? Eu acho que Estou ansiosa por isso, viu, gente? Então eu acho que vamos ter bons conteúdos para dividir com o pessoal aí. Opa, bora lá. Quem sabe a gente não grava um VEGcast lá em casa mostrando Boa, a aplicação. Acho que sobre 23 e 24 é isso aí, né, pessoal? É isso. Beleza? Valeu, um abraço. Obrigada, Harry. Valeu, Obrigada, Babi. VEG, também, por me terem aqui. Até a próxima, gente. Valeu.